nossos hospitais, a todas as nossas instituições que estão aí aceitando e trabalhando conosco a máxima compreensão e entendimento desta tão importante portaria que vai destinar recursos às nossas instituições. A CMB não tem medido esforços para tentar evoluir o mais rápido possível nesses temas. A gente já desistiu e já renasceu diversas vezes nessa pauta, mas a nossa insistência e a nossa persistência vem permitindo a cada dia a gente conquistar um degrau a mais, né? A gente fez o primeiro evento, a gente contou com quase 900 hospitais conosco, junto com o Ministério da Saúde, CONAS e CONASEMES. A gente está tentando gerar um documento do que foi esse primeiro CMB online. A gente já tem o ok do CONAS e do CONASEMES para uma nota conjunta do perguntas e respostas para que gere um documento que vocês permitam trabalhá-lo com os seus gestores estaduais e municipais no entendimento desta portaria. E agora a gente tem a alegria e a satisfação de poder mais uma vez contar com todo o time aí da TechTools Numbers para nos ajudar a traduzir ainda melhor os números que chegaram para as nossas instituições. Eu quero dizer que durante as negociações, só vou fazer uma introdução, André, que eu acho que é importante, com o CONAS, CONASEMES e Ministério da Saúde, sobre que critério se utilizaria. A CMB, ela validou o critério de proporcionar o percentual da produção de média, alta e FAEC dos hospitais nos exercícios de 2019, 20 e 21, tá? A gente fez uma série de projeções aí com a TechTools Numbers. A gente não olha hospital por hospital aqui na CMB, a gente chega no máximo ao nível do quanto de recurso estaria destinando para cada estado do Brasil. E ao analisarmos o movimento de recursos de estados, se a gente considerasse apenas o exercício de 2019, se a gente considerasse apenas o exercício de 2021, a gente ia ter estados perdendo muito num cenário, perdendo muito em outro. E quando a gente chegou na visão de como ficaria a distribuição desses recursos por estado, somando a produção de 2020 e 2021, a gente entendeu que a vida de estado que piorava num cenário acima, e a gente entendeu que o recurso de 2019, 20 e 21 era o que menos prejudicava, de uma forma geral, o quanto de recurso iria para cada estado. E a pauta do CONAS, CONASEMES e Ministério da Saúde conosco era de que a justiça se faria em 2000, se considerarmos os 3 anos. Por quê? Porque 2019 é um período em que os hospitais estavam aí, em tese, produzindo tudo que tem contratado com os seus gestores. 2020 vem uma Covid, para tudo. Mas não para só para e o recurso, de uma certa forma, ele tem toda a sua justificativa e sua razão de ser, com base na ideia de repor as dificuldades, as inflações que vieram em Matimed e em tudo que a gente tinha de custos durante a Covid. Então,
ele tem por um objetivo minimizar os impactos da Covid, esse recurso. Então, 2020, a gente trazendo a produção de 2020, a gente responde àquelas instituições que, de alguma forma, também responderam à Covid, apesar de a gente ter conseguido aprovar uma lei que garantia o repasse dos recursos da integralidade, né? Os hospitais que efetivamente produziram na Covid, eles acabam tendo uma resposta satisfatória a partir desta legislação. E 2021, quando o Ministério da Saúde começa a já pedir que os nossos hospitais voltem a atender, voltem a produzir, em função das pressões existentes para cirurgias eletivas, para atendimento e etc., aqueles que responderam prontamente a essa questão acabam, de uma certa forma, sendo beneficiados aí nessa proposta de avaliação e de consideração da produção nos 3 anos que foram propostas consensuadas com o Ministério da Saúde, CONAS, CONASEMES e CMB. Diante disso, a TechTools Numbers vem e faz toda um trabalho para chegarmos nos números da portaria do Ministério da Saúde. Então, acho que o objetivo nosso agora, a gente está com um volume significativo de hospitais, das nossas federações, o André compartilhar com vocês todos os critérios e um pouco mais de detalhe, como se chegou nos números para cada hospital, e após isso, da forma como a TechTools e Numbers propuseram, a gente vai estar aí buscando uma forma de atender aqueles que ainda precisarem, e se tiver ajustes e a gente entender que existem correções a serem feitas, a CMB vai juntar e trabalhar todos esses pleitos para, numa reunião com o Ministério, os hospitais, chega de eu falar, vamos abrir a palavra aí para a Fátima, para o André, para que a gente possa ter aí uma manhã bastante esclarecedora para todos vocês em relação a esta portaria, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado e um bom evento para todos nós. André, Fátima. Muito obrigado, Mário. Fátima, você está aqui conosco? Me fazem falta, mas vamos falar um pouquinho. Você falou quantas planilhas a gente... Bom, deixa eu voltar do início. Primeiro, pedir desculpa pela confusão logo cedo. Eu preciso me acertar com esse cliente do Teams, que é um cara que eu uso muito menos, e ele está rebelde com a minha conta. Peço desculpas, isso foi um dos fatores que geraram esse atraso agora de manhã a todos. Outra coisa, falar para você, Mário, que a gente já fez, eu estava dando uma consultada aqui, umas 16, 17 versões de planilhas de distribuição, considerando 2022, 19 só, 20, 21, considera FAEC, considera MAC, essa composição toda foi 16, 17 versões que a gente já fez. Nosso estudo hoje é muito, mas muito próximo do que está lá pelo Ministério da Saúde. Tem alguns pontos de atenção, mas eu acho que a gente vai conseguir sanar todos eles agora. Deixa eu colocar aqui, ver se eu consigo colocar um conteúdo para a gente ir falando aqui agora, para a gente falar um pouquinho da mecânica. E, Fátima, você está junto comigo aqui, hein? Qualquer coisa você me puxa a orelha, eu sou seu aprendiz Júnior 1, você me puxa a orelha na hora que a gente estiver falando desses dados aqui, tá? Não, fica tranquilo. Então, vamos lá, Fátima, olha só. Como é que a gente trabalhou agora? A gente teve 2 etapas, né? Uma etapa de ensaio, onde a gente estava estudando melhores opções, fornecendo para a CMB os melhores cenários para negociação, e um cenário agora que veio depois, que é referente a
mostrar coisas, o que foi feito depois da publicação da lei e da Lei Complementar 197 e o que veio depois dela. O primeiro passo importante é a gente entender quais são os nossos ativos de informação, de onde está vindo a informação. A informação está vindo desses locais aqui. Primeiro, deixa eu me apresentar. Olha, eu estou tudo atravessado. Quando começa assim, meio corrido, fico tudo atravessado. Eu sou André, eu sou cientista-chefe da Numbers. A minha formação é toda na área de dados. Eu tenho passagem pela Secretaria de Estado de Saúde, já participei pelo CONAS, já fiz um monte de coisa. E meu foco é sempre trabalhar em dados e informação de saúde. A gente trabalha com a CMB há um tempão. Temos vários projetos junto com outras federações. E, em resumo, é isso. Eu não vou me esticar muito para a gente não se prolongar. E estou sempre aberto para a gente bater papo. Vou deixar um e-mail para a gente poder conversar depois, para a gente poder tirar dúvida e conversar. Mas vamos entender primeiro os nossos ativos de informação. Então, o primeiro ativo que eu tenho é esse aqui, que é o entendimento da Lei Complementar 197, que é onde tudo começa. A Lei Complementar 197... ela está aqui, eu não sei se eu aumentar um pouquinho o zoom, ver se ela fica mais legível para todos nós. Aqui, a Lei 197 é a que fala que, né, os saldos financeiros vão partir lá e as contas vão ser distribuídas, vai alterar uma lei complementar a 172 e pega os 2 bilhões. Esse é o grande mote aqui. E ele fala que vai pegar, tem um ponto de atenção que é importante, que ele fala que é 30 dias contados, né, para fazer os recursos serem transferidos do que está o saldo, depois que sair a oficialização. E fala que o Fundo Nacional de Saúde vai divulgar os saldos de conta. Né? Na lei complementar aqui, ele fala em algum ponto aqui, eu não lembro qual é o ponto exato, que o Fundo Nacional é o responsável por divulgar o saldo da conta. Então, esse é o nosso primeiro ativo. Aqui não tem muita informação, só dá para a gente os 2 bilhões, então bate o martelo em cima dos 2 bilhões e a gente trabalha com isso. O próximo passo é o próprio site do Fundo Nacional de Saúde. O Fundo Nacional de Saúde, quando sai a lei complementar, só para confirmar, eu estou pulando entre abas aqui do meu navegador, vocês estão acompanhando, né? Tá, legal, obrigado, Marcos. O Fundo Nacional de Saúde publica, né, como fala lá na lei complementar, que, olha só, baseado na lei complementar de 16 de dezembro, ele cria um portal onde tem aqui, ó, um painel, os saldos, extensions, onde está esse saldo, onde vai estar esse saldo. Só para confirmar, todos esses ativos que eu estou usando agora, a apresentação e a planilha, a gente vai mandar para todo mundo, eu vou mandar para o Lucivaldo, desculpa, Lucivaldo, olha o Lucivaldo aqui, já personificando, vou mandar para a CMB e a CMB vai mandar para todos, tá? Então, aqui, o próprio portal do Fundo Nacional de Saúde criou um painel de informação, esse é o painel de informação, para acompanhamento da lei complementar. Então, aqui é o nosso primeiro grande banco de dados, está aqui, a gente pega esse banco de dados aqui, ele fala que você pode vir aqui fazer filtro por município, pode fazer filtro por diversos componentes para você ir acompanhando, mas você tem aqui diversos saldos aqui para ir fazendo. O que nós fizemos da Numbers aqui? Nosso primeiro desafio foi pegar aqui esse processo aqui, onde tem essa tabela, onde tem saldo município por município. Então, aqui está o saldo de diversos municípios, né? Aquele saldo que foi congelado em 31 de dezembro de 2017. Então, por exemplo, aqui na tela, só estou usando a Acrelândia porque ela está aqui na tela. É a somatória de todos esses recursos aqui. Essa somatória aqui gera para a gente uma linha, né? Até aqui na Acrelândia, gera para a gente uma linha aqui.
ficou resolvido, era uma dúvida que nós tivemos por muito tempo e que foi resolvido na última reunião, não vai se separar custeio de investimento, então é o saldo total dessa conta aqui, faz parte do saldo do município aqui, no caso, Acrelândia. Aproveitando que eu estou aqui com a tela, deixa eu só destacar uma coisa que é importante, que é o recurso estadual. O recurso estadual, no portal do fundo, para quem não conhece, ele fica misturado na capital. Então, eu tenho que vir aqui andando, andando, deixa eu achar aqui, se eu ver se nessa página eu consigo achar a capital. Opa, aqui, ó, Rio Branco, que é a capital do estado do Acre. Então, em Rio Branco, vou ter duas colunas. Eu vou ter uma primeira coluna, que é uma coluna referente ao recurso estadual. Então, a somatória desse recurso aqui, na verdade, é o saldo do Fundo Estadual de Saúde. E se eu descer mais um pouquinho, ó, continua sendo Rio Branco, e aqui eu tenho o saldo do Fundo Municipal de Saúde. Só para quem quiser repetir os passos e tiver autonomia para repetir os passos, entender o que eu estou falando. E se você for fazer isso, já fica aqui um ponto de atenção para você, que o fundo deu uma publicada aqui de 2 municípios, eu não sei se tem alguém aqui do Pará ou de Pernambuco, que saíram com o nome errado na tabela, porque você tem essa opção de vir aqui, ó, e exportar a tabela. Você tem 2 municípios que não batem com o IBGE, Eldorado do Carajás e Belém do São Francisco. Né? Só fazer um ponto de atenção aí para quem for fazer esse processo. Bom, pegamos essa primeira tabela, importamos e mandamos para o banco de dados. André, então, só reforçando, que acho que isso é muito importante, cara. O que os estados têm em saldos em contas até dezembro de 2017, as pessoas encontram aí na planilha do Fundo Nacional de Saúde, procurando o nome da capital do estado na esfera estadual. Estadual, correto? Exatamente. Essa é uma coisa agora bem importante, porque não tem a conta do estado, ela está no município sede. Perfeito. O que o município da capital do estado tem em conta, ele encontra um pouquinho mais abaixo, aqui, na esfera municipal, correto? Municipal. É isso aí. Perfeito, amigo. E um detalhe, você deve observar qual a gestão que você está no CENES para procurar fazer a compatibilidade com o recurso que está no fundo municipal ou fundo estadual. E no caso da gestão dupla, que temos vários em gestão dupla, a portaria 96, ela informa de que conta, de que fundo vai sair o recurso para te pagar, se é estadual ou municipal. Então, esse dado é muitíssimo importante, porque às vezes você está na gestão municipal e lá você vem como gestão dupla e o recurso está saindo do fundo estadual, porque eles verificaram que o recurso maior estava no estadual. Perfeito. É bem importante esse detalhamento, porque isso, se você só agrupar pelo município, ele vai fazer confusão. Ele vai misturar saldo do fundo estadual com saldo do fundo municipal. Então, essa é a primeira tabela que a gente pegou, mastigou. Aqui ainda não tem código do município, a gente teve que enriquecer um pouquinho com isso daí, mas daqui a pouco eu mostro os cruzamentos. E tem esses 2 casos, só ponto de atenção de municípios que estão com nome. Como a gente vai ter que usar o nome para fazer o link com os outros, né? E aí, para o código IBGE, para facilitar a nossa vida, cuidado, que tem 2 municípios que estão com o nome errado, segundo o IBGE, que para mim é o meu padrão para acompanhar. Voltando aí, então, nós pegamos e fizemos a importação dos dados do Fundo Nacional de Saúde, primeiro ativo de dados aqui. Segundo ativo de dados, a importação dos dados da portaria. Então, a gente vem para cá, pega a portaria. Deixa eu ver se ela está legível aqui. Essa portaria a gente já discutiu na outra reunião, né? Não vou falar dos detalhamentos dela. Ó, aqui fala desse painel aqui, ó, painel de saldos. Está na portaria, desculpa, não está na lei complementar. Falei uma coisa errada para vocês.
de onde eu tirei aquele link do Fundo Nacional de Saúde, não é nenhuma informação privilegiada, não. Está aqui na portaria, faz referência aqui na portaria dos 2 bilhões, e depois aquela portaria, ela abre com um caminho grandão aqui, ó, onde tem prestador por prestador. Ela abre prestador por prestador. Aqui eu vou diminuir um pouquinho o zoom, porque aqui entra naquela informação importante que a Fátima falou, que é a gestão dupla. Então, se o hospital aqui, por exemplo, o Hospital Santa, de novo, desculpa estar usando o Acre de exemplo, é só porque é o primeiro da linha. Não é implicância com o Acre, não, muito pelo contrário. Aqui o Hospital Santa Juliana, ele é um hospital de gestão estadual, está previsto pela portaria receber 967 mil, sendo que é 0% do fundo municipal e 100% do fundo estadual, uma vez que ele é de gestão estadual. Deixa eu descer um pouquinho para ver se eu pego um dupla que dê um pouco mais de elaboração para a gente entender aqui. Dupla, mas eu quero um dupla aqui, ó, um dupla diferente aqui, ó, na Bahia, no município de Campo Formoso, o Hospital São Francisco, ele é um hospital de gestão dupla, onde ele deve receber 487.349, só que sai 6% de um fundo e 93% de um outro fundo. O primeiro eu acho que é o fundo municipal e o segundo é o estadual. Deixa eu ver aqui em cima. Isso, é isso mesmo. O primeiro é o municipal. Primeiro é o municipal. Então, aquele hospital, deixa eu voltar para ele aqui. Campo Formoso, deixa eu achar aqui, ó. 6% desse total vai vir do fundo municipal e 93,84% vai vir do fundo estadual de saúde. Esse foi o rateio que eles fizeram para lá. Então, nós partimos dessa segunda fonte de dados, esse é o meu segundo ativo de dados, para partir aqui. André, volta um pouquinho ali, só para a gente reforçar um dado que é muito importante. Pode ser essa linha aqui? Do Campo Formoso. Vejam, nós temos Campo Formoso que está em gestão dupla e que o recurso a ser repassado para o hospital, para a unidade, ele vai sair de contas de fundos diferentes. Então, ele vai sair uma parte maior do fundo estadual e uma parte menor do fundo municipal. Mas observem que o capim grosso, que está logo abaixo, que também é gestão dupla, ele sairá o recurso todo do fundo estadual. Não, porque pela apuração entenderam no Ministério que o grosso do recurso está no fundo estadual. Então, o fato de ser gestão dupla não quer dizer que você vai receber dos dois fundos, estadual e municipal. Ele pode estar vinculado a um deles. Então, por isso é muito importante observar o que consta na portaria. Exatamente. Tem um pessoal perguntando no chat onde ele pode mandar a dúvida. Pode colocando no chat. Eu deixei o chat aqui meio de ladinho aqui. Se a gente conseguir já responder aqui, a gente já responde aqui. Caso contrário, vocês vão ver que eu vou colocar um e-mail para a gente poder ir conversando depois a respeito. O Mário também já estava de olho nesse item aqui. Estamos sincronizados aqui, Mário. Acho que a importância é vocês prestarem bastante atenção aí nas falas, nos esclarecimentos, porque acho que automaticamente a gente já vai estar respondendo as dúvidas durante o processo de apresentação. E depois, se restarem aí, a gente tenta algum tempo aí para poder responder, ou através do e-mail que a Tech Tools Numbers vai disponibilizar para vocês, depois essas dúvidas podem ser esclarecidas, certo, André? Perfeito. Olha só, Fátima, aquele item que você falou, a gente tem um caso que saiu um pouquinho e bastante, um pouco do fundo municipal e bastante do fundo estadual. Agora, em Catu, na Bahia, é quase meio a meio. Então, isso aí varia bastante, né? É só para deixar claro que varia bastante. A gente tem um caso de gestão dupla, 100% no fundo estadual, gestão dupla meio a meio,
e gestão dupla bem desbalanceado, 6% em um, 93% em outro. Isso. Então, fomos colocando tudo isso dentro de bases de dados, porque só com bases de dados a gente consegue fazer isso, né? Então, a gente vai colocando tudo isso em bases de dados para preparar o cruzamento. Um dado bem importante que a gente tem que prestar atenção, que é o seguinte: o CNES que foi padronizado é o CNES de dezembro de 22. Então, toda essa informação que a gente vai usar daqui para frente, é importante carimbar isso aqui. Estamos falando da base de dados de CNES de dezembro de 22. E para fazer os cruzamentos com a produção, para a gente checar se isso está tudo certo, é importante lembrar que a produção que a gente usou foi a produção CIA 2019, 2020, 2021, que foram tiradas do site do Ministério em fevereiro de 2023, e a produção do SIH, mesma coisa, 2019, 20 e 21, né, 2019, 20 e 21, atualizadas também em fevereiro de 23. Então, se a sua base não está atualizada, não adianta pegar eu vim acompanhando e peguei o processamento de 2019, 20 e 21, mas peguei lá atrás. Eu recomendo fortemente que você use a versão atualizada em fevereiro de 23, porque sempre pode ter reprocessamento, não é irregular ter reprocessamento nessas bases de dados no passado. E vale a pena lembrar que essa produção é de MAC, média e alta complexidade, e de FAEC. Então, isso é importante. Exatamente, isso é importante, especialmente no CIA, porque a gente não... O CIA aparece itens de vigilância no faturamento e aparecem itens PAB também. Esses itens não entraram, só entrou na análise MAC e FAEC, né? Tanto no SH quanto no CIA. Então, dando continuidade aqui, e já indo para a diversão, eu coloquei no link, nesse documento também, os links de onde estão as portarias, onde estão os ativos que eu usei. Está aqui o da lei complementar, o do portal do Fundo Nacional, onde ele fala que vai criar, o próprio portal, onde você pode fazer o download, e também a portaria, obviamente. Eu vou deixar aqui com vocês um e-mail aqui nosso, que é o suporte@numbers.com.br. Esse contato vai cair conosco, tem um grupo aqui que está preparado para a gente poder ajudar vocês, caso tenha alguma dúvida referente ao mecanismo de funcionamento desse processo que a gente viu. Né? A gente vai tentar ajudar todo mundo aqui para tentar resolver. A gente chegou num número muito, mas muito, muito próximo do Ministério da Saúde. Tem algumas diferenças, a gente já constatou algumas diferenças, mas, assim, em 98%, digite o e-mail, por favor, é assim, ó. É suporte@numbers.com.br. Eu peço desculpa, o Numbers às vezes faz confusão, porque tem um trezinho no lugar da letra E, mas esse cai para a nossa equipe aqui direto para a gente poder ir trabalhando. Agora vamos falar um pouco da planilha. Eu vou mostrar para vocês uma planilha. Tudo isso estava numa outra ferramenta. A gente usa uma ferramenta para cruzar esses dados. Agora, acho que nem é o caso da gente entrar em detalhes. Se alguém quiser conhecer detalhe do funcionamento desses cruzamentos propriamente ditos, a gente tem, até para critério de auditoria, quiser fazer, a gente tem todas as consultas que foram feitas, tem os estudos do Tableau que foram feitos. Eu sou bem meticuloso nesse processo, então tudo que vocês precisarem, a gente tem todos os ativos aqui. Não vou gastar nosso tempo com itens de computação aqui, porque não vale a pena, e vamos direto para o resultado disso tudo para a gente ver. Eu vou pegar aqui, para facilitar a vida, eu vou mandar para vocês essa planilha numa versão que vai estar consultada pela internet, porque não é todo mundo que tem um Excel na mão para fazer isso. Né? Eu tirei ela já da nossa ferramenta e pus no Excel para facilitar a vida. Vamos ver se ela vai estar aparecendo para todos.
Apareceu, perfeito, então. Aí, aqui agora, o Antônio colocou lá, pediu para colocar na cópia lá também mais um e-mail. Obrigado, Antônio. Colocando aqui, passeando aqui pela nossa planilha, ela tem duas abas aqui. A primeira aba é a parte de dados, a segunda aba é uma aba que eu criei aqui com um dicionário de dados, explicando qual é cada campo e explicando de onde ele vem. E para facilitar a vida, eu troco a cor da planilha quando eu troco a fonte. Então, por exemplo, todo esse comecinho aqui vem do Kines. Depois do Kines, eu tenho um pedaço que pega a produção, que vem do SIH. Eu tenho um pedaço que vem do CIA, e depois eu faço uma conta onde eu somo CIA com SIH. Eu tenho um pedaço que vem da portaria 96. Até para eu cruzar e poder fazer alguma auditoria. Será que ele colocou meu município como gestão dupla e eu sou dupla de verdade? Então, algumas colunas se repetem, para que a gente possa validar se está tudo certo. E tem uma coluna aqui, que é aquela coluna polêmica, que é de um filtro. Não é polêmica, mas é uma coisa que a gente está acompanhando aqui melhor, que é o seguinte: não basta você estar com a unidade ativa, e aí a Fátima vai poder me ajudar melhor essa explicação aqui. Não basta estar com o Kines ativo. Eu precisava ter produção em 22 para que eu fosse contemplado na planilha. Então, eu coloquei mais uma coluna aqui para a gente saber a quantidade de procedimento que existia em 22, CIA mais CH, MAC e FAEC, até dezembro de 22. Na realidade... É novembro, né, Fátima? É novembro de 2022... E ele pode ter valor porque teve em algum dos meses ou em todos os meses. Então, vamos imaginar que nós tivemos uma entidade que teve movimentação de atendimento informado janeiro, fevereiro e março. Ele vai constar ali aquele quantitativo. E depois ele não tem mais, mas ele consta que ele teve movimentação. E se vocês recordarem naquela pergunta que eu fiz ao Aristides e ao Mauro, são entidades que às vezes não fecharam suas portas, ou que não atendem mais o SUS, ou que não tem mais nenhuma relação com o SUS, com o gestor estadual municipal. E aí, mesmo ele tendo saído na portaria, ele não vai conseguir receber esse recurso, porque ele não tem mais nenhum convênio ou nenhuma relação com o gestor. Perfeito, é isso mesmo. Aí aqui, para facilitar a vida, mas essa parte aqui é importante a gente entender. Eu criei duas colunas referente aos saldos financeiros que estão no Fundo Nacional de Saúde. Uma coluna é referente ao Fundo Municipal de Saúde. Então, se o estabelecimento for de gestão municipal, eu vou usar esse saldo para fazer uma comparação. Aí eu pus do lado, para facilitar a vida, o saldo da gestão estadual. Então, aí eu tenho que fazer uma análise diferente, e depois eu vou fazer essa análise com vocês rapidinho aqui, quando eu pegar o saldo do Fundo Estadual de Saúde. E, por fim, só para simplificar, a produção, o fator de rateio e se tem alguma diferença entre a publicação da portaria e o que foi calculado aqui. Em 99, fica muito 9, mas olha só, em 98% dos casos, a nossa margem é de 99,5%, é quase 99,5% de proximidade com a que está lá. Tá? Existem algumas unidades só que está dando uma diferença, que depois a gente precisa até entender melhor por que essa diferença, mas estão aqui. Então, todas as colunas estão aqui documentadas para facilitar. E vamos aos dados. Eu vou apertar um pouquinho algumas colunas aqui, só para a gente ter mais área de dados, porque o nosso objetivo não é ficar
passando todos eles aqui. Então, aqui no começo, vocês vão ver, primeira coisa importante, a minha planilha tem 3.324 linhas, porque eu estou pegando todos os estabelecimentos de saúde cuja natureza jurídica seja iniciada com o número 3, que dá a característica de filantrópico, independente da fonte, se ela é hospitalar ou ambulatorial, tá? E independente do tipo de unidade. Tá? Independente do tipo de unidade. Se hospital, clínica, está todo mundo junto. Então, eu tenho 3.324. Só que nem todo mundo teve produção. Então, na hora que eu faço contra a parte amarela, que é a portaria, vocês vão ver que tem pedaços que estão em branco. Então, esses caras aqui não tiveram produção, por isso que eles não têm distribuição no final. Então, vou passar pelas colunas bem rapidamente, vou subir, vou me permitir usar novamente o Acre aqui. Então, por exemplo, o nosso hospital Santa Juliana, que é o primeiro que está lá na portaria. Código IBGE, município, código do CNES, CNPJ que está lá, gestão que está no CNES em dezembro, estadual, tipo do hospital, tipo de hospital, fonte, competência do CNES, e aí começa a parte de produção. Essa é uma parte que dá um pouco de confusão. Vou pegar aqui primeiro. Produção e internação é o valor total da produção, e aqui, caso alguém queira fazer depois separadinho, a produção por ano, produção em 2019, produção em 2020, produção em 2021. Então, se eu pegar essa somatória aqui, ó, 19.433.515, ela está aqui. Eu só ponho a somatória e depois eu quebro por ano, só para facilitar o acompanhamento. Mesma mecânica para o ambulatório. Ele faturou 329.657.000 em 21, num total de produção ambulatorial de 1.382, que gerou uma produção total, e é esse total que vai para o rateio, de 20.816.288,67. Tá? Isso é o que vai para o rateio. Então, até aqui é dado de produção. Eu estou pegando o dado de produção. Daqui para frente, onde ele muda de cor, é o dado que está na portaria. Então, na portaria está saindo nesse formato aqui, para que eu possa confrontar. Será que a gestão está correta? Como é que está? E aqui na portaria, ele já fala, olha só, o valor para essa unidade é 967.439,79. No seguinte modelo, 0% da gestão municipal e 100% na gestão estadual. Ele teve produção em 22? Teve. Se ele tem valor aqui, é porque ele teve produção em 22. E apesar de eu ter errado no dicionário, eu já conferi aqui na minha ponta, na minha cola lateral aqui, Fátima, eu usei só até novembro, tá? Eu fiz... Porque era o que tinha disponível, porque dezembro saiu depois daquela data. Exatamente, dezembro saiu agora há uma semana, eles não conseguiriam fazer isso em tempo hábil, né? Então, colocando aqui do ladinho, seguindo, né? Então, ele tem produção. Aí, aqui, olha só, o saldo do fundo municipal, o saldo do fundo estadual, né? Aqui está o saldo do fundo municipal, o saldo do fundo estadual. Então, por exemplo, olha só, vou tentar marcar. Aqui está Arapiraca. O saldo do Fundo Municipal de Arapiraca é igual para todo mundo. Então, tomem cuidado. Se eu for fazer soma, eu não posso somar essa coluna aqui não, tá? Porque isso aqui é só para eu fazer o critério de rateio depois. Né? Então, ó, o saldo do Fundo Municipal para o município de Arapiraca se repete.
Enquanto o saldo do fundo estadual, se eu pegar aqui, ó, enquanto for Alagoas, o saldo do fundo estadual é igual. Depois eu vou aplicar alguns filtros, essa setinha aqui, para quem não está familiarizado, são filtros que eu deixei preparado na planilha, e a gente vai conseguir olhar melhor isso daqui. Então, seguindo aqui, o valor total da produção foi esse. Nós chegamos a um rateio de 962 mil, que dá 99,45% do valor que está na portaria. Esse valor só não é 100%, porque tem alguns casos que há uma diferença que a gente depois precisa até estudar junto com o Ministério da Saúde de alguns casos. Como o bolo é um tamanho só, se alguém sai um pouquinho do eixo, todo o resto vai deixar de ser 100%, porque o total ele é único, né? E aqui eu faço a distribuição. As fórmulas para esse caso aqui, ó, eu peço desculpa pelo meu Office, está em inglês, mas para vocês vai aparecer em português quando vocês pegarem as fórmulas. Eu não tirei, eu deixei a fórmula exatamente como ela é na fonte, para que a gente possa depois, vocês possam verificar na planilha o que está acontecendo. E essas são as colunas que tem na planilha. Então, daqui a gente pode achar qualquer unidade, eu posso me localizar na minha unidade, eu posso me localizar como um município, ou eu posso me localizar como um estado para saber o que eu vou aplicar naquele caso. Tem um caso que a Fátima sempre traz para a gente, eu não sei se pode usar esse caso, a gente pode usar Marília para dar uma olhada, Fátima? Você tem algum lugar que a gente possa usar? Pode sim. Alguém pediu para colocar um município aqui também, o Instituto São Vicente. Depois a gente pode até voltar para dar uma olhada. André, a gente tem vários hospitais pedindo, acho que assim, nós estamos num grupo gigante de pessoas, né? Se a gente for estar atendendo particularmente um ou outro agora, você está disponibilizando um contato da Numbers e tal, para um posterior atendimento particular aí, com mais calma e tranquilidade, acho que esse seria o ideal, né, amigo? Porque senão a gente vai perder a mão aqui. Eu acho que é injusto a gente atender um aqui e não atender todos os demais. E a gente tem aí... Eu só quero prestar atenção, Mário, naquele ponto da gestão estadual e da gestão municipal, que eu vou pegar Marília, que é um caso simpático para esse exercício. Olha só, eu vou pegar aqui São Paulo, que é um caso que eu e a Fátima conversamos um pouquinho. Fechei o município de São Paulo. Então, aqui são os filtros. Eu posso vir aqui e fazer os filtros dos municípios que eu quiser, do estado que eu quiser, e vou pegar aqui o município de Marília. E eu pego esse caso do município de Marília porque eu tenho unidades em gestão estadual e unidades em gestão municipal. Né? Então, na hora que eu for vir aqui para o final para ver o saldo, eu tenho que tomar cuidado. Esse primeiro hospital, que é o hospital das clínicas, ele está sob gestão estadual. Sumiu a tela. Sumiu a tela? É o compartilhamento. Espera aí, eu acho que eu devo ter feito alguma arte aqui. Deixa eu... Stop. Também, depois de tanta arte, André, nós estamos assim. Nós estamos muito arteiro, Fátima. Compartilhar. Vamos ver se ele volta aqui. Isso. Então, aqui, por exemplo, esse município, o município de Marília, tem em saldo 3.558.129,05. Mas esse valor em saldo, ele vai ser referente às unidades que estiverem sob gestão municipal. Essa primeira aqui, que é o Hospital das Clínicas aqui, ele não está sob gestão municipal. Então, ele não vai impactar sobre o saldo do fundo municipal, e sim no saldo do Fundo Estadual de Saúde. O que cabe aqui nesses 3.558 é um rateio dessa parte aqui que eu marquei. Dos 7.619.383.
teoricamente, Mário, e aí você me corrige, esse saldo aqui vai ser feito um rateio em função da produção para que se distribua primeiro esse 3.558.129,05. Exatamente. Né? Não entra, é importante, não entra esse cara aqui. Se você for fazer um filtro para analisar, o ideal é que você faça até um filtro e retire esse hospital da lista. Eu só deixei ele aqui para mostrar que tem um hospital ali. Então, esse rateio, eu tenho 3.585, só que eu precisava de 7.000. Eu faço uma proporção em cima desse valor de produção para eu fazer a distribuição desse recurso por essas 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Sumiu de novo a planilha. Não, para mim está aqui, Fátima. Não... Verdade? Não... Hoje o meu computador anda meio rebelado, né? Para mim sumiu. Então, enquanto... mas a gente falou que sumiu também, eu vou interromper e vou refazer o compartilhamento. Então, enquanto ele faz isso, só lembrando, esse município, que acontece em várias outras localidades, mas esse exemplo aqui mostra aquela informação de que o dinheiro que tem no fundo municipal é insuficiente para fazer frente ao pagamento a que as entidades têm direito. Então, ele vai precisar fazer um rateio de acordo com essa produção. Então, ele vai somar tudo e vai ver quanto cada um representa desse montante e fazer um repasse a cada uma dessas unidades. E a hora que ele fizer isso, vai sobrar 0 na conta dele. Portanto, ele não tem recurso sobrando para fazer qualquer outra coisa, porque a lei diz que ele precisa obrigatoriamente usar com as entidades sem fins lucrativos que fosse publicada na portaria, no instrumento específico, que no nosso caso é a portaria 96. Poderia haver sobra aqui. Ele tem 4 milhões, ele precisa gastar 3, ele paga todo mundo integral, muito bem, ele não precisa fazer rateio, e sobrou 1 milhão que ele vai poder utilizar em outras atividades, que pode, inclusive, ser com alguma entidade filantrópica que está ali. Ele quer fazer uma nova parceria, então ele tem essa liberdade. Ô, Fátima, e assim, se eu entendi correto, e aí, Fátima e Mário, por favor, me corrijam. O saldo, ou seja, eu deveria receber esse valor, mas eu vou receber uma parte desse valor. Esse saldo vai aparecer uma portaria agora do Ministério da Saúde, eu não sei quando, em que momento, mas que vai complementar o valor para que ele possa chegar ao total a ser recebido, não é isso, Mário? Isso, André. A gente tem 2 fontes para esse recurso de 2 bi. Os saldos existentes até 31 de dezembro de 2017 na conta de estados e municípios, e o que faltar para isso é complementar de recursos de orçamento do Ministério da Saúde. O recurso, o complemento que vem do Ministério da Saúde, ele será objeto de uma nova portaria, tá? Pelo que a gente está entendendo na conversação com o Ministério. E a CMB está em negociação com o Ministério, já temos mais reuniões agendadas para a gente entender qual é a forma e as condições que o Ministério vai nos dar para liberar este valor complementar. O que tem que acontecer é os hospitais cujos seus gestores têm saldos em conta, que vocês iniciem imediatamente um diálogo com eles para começar a trabalhar e a estudar a maneira deles te liberarem esse dinheiro, né? Tem pergunta aqui, para receber recurso, o que o hospital precisa fazer para receber o recurso, né? Você precisa ir lá e entender aqui no Fundo Nacional de Saúde se o teu gestor municipal ou estadual
ele tem recurso e saldos financeiros até dezembro de 2017, e a partir disso ir lá e negociar com ele, né? O que a gente está fazendo aqui é dar um subsídio para vocês de como o Ministério sinalizou para a gente que os municípios que têm mais de uma instituição, o que eles precisam fazer, se o dinheiro tem para pagar todo mundo, o que ele faz, se o dinheiro não é suficiente para pagar todos, como que ele rateia. Então, a gente, ouvindo tudo que o Ministério compartilhou conosco, a gente está aqui num exercício divino, vou dizer assim, da Numbers e da Tech Tools, em tentar traduzir tudo isso para vocês. Agora, vocês precisam pegar esse dado, essa informação, e sentar efetivamente com o gestor, né? Precisa de plano de trabalho, precisa de plano operativo. O Mauro, o Ministério da Saúde foram claros para a gente, não tem necessidade de nada disso. Mas se o gestor pede, gente, prepara um ofício para o gestor, fala, gestor, solicita a liberação do recurso conforme portaria tal, e a gente, gestor, para te dar sinal, para que você possa acompanhar, a gente se compromete ou se propõe a gastar esse recurso da seguinte maneira. Tudo depende, meus amigos, né, do tipo de relação que você quer criar com o teu gestor. Então, o dinheiro está, né, em muitos cenários. Do total de 2 bi, a gente tem aí uma informação de que 500 milhões são recursos que já podem, nesse prazo de 30 dias, ser repassado para as nossas instituições. 1,5 bi precisa ser complementado pelo Ministério da Saúde, e a CMB vem atuando aí e negociando como que o Ministério vai ter e reunir condições de fazer esse repasse com o máximo de brevidade possível. Perfeito, André? Perfeito, acho que é isso, Mário. A planilha está aqui, a gente vai mandar, eu vou passar todo esse subsídio para a equipe da CMB, para a CMB passar para todo mundo essa planilha, para todo mundo se ver ali na planilha. Cuidado com os filtros, é o que eu estou falando. Na hora que eu for olhar o filtro, eu tenho que localizar meu estabelecimento de saúde e sair navegando na minha linha. Teve muita gente que teve dúvida, mas já houve essa dúvida que já chegou aqui para mim. O hospital, eu tenho a impressão de que eu sempre faturei mais do que o hospital que está ganhando mais. Tomem cuidado com aquele alerta que o Mário colocou no começo. Aqui está entrando produção ambulatorial também, então se ele é um equipamento oncológico, ele vai vir com uma produção ambulatorial alta, então tem que dar uma olhada nesses dois casos, né? E a gente vai liberar para vocês, para todos poderem olhar a planilha e poder se familiarizar com todos esses dados aí, para ter certeza que está tudo certinho. André, Fátima, eu anotei algumas questões aqui e eu gostaria da ajuda de vocês para a gente tentar dar um encaminhamento aqui. E aí vocês ficam à vontade para complementar e para me ajudar nas respostas, né? Eu vou compartilhar a vocês a interpretação que a gente faz de todo esse cenário para poder tentar ajudá-los nas respostas, tá? Mas é interpretação nossa, né? Então, tem hospital perguntando aqui se por não ter CND do INSS, pode ser se o nosso hospital não tem a CND do INSS, pode ser cancelada essa exigência? Principalmente a dívida previdenciária, ela é uma lei, é uma regra constitucional, no sentido de que não pode haver débitos com a Previdência para poder receber esse recurso, tá? Agora, o hospital vai ter que tentar conseguir alguma coisa com o seu gestor estadual ou municipal, mas a lei fala que sem a certidão e sem a certidão negativa de débitos ou positiva com efeito de negativa em relação aos débitos previdenciários, o hospital não consegue receber. As planilhas serão disponibilizadas para as federações? Sim, né, André? Nós vamos disponibilizar esse material para eles como orientativo, tá? E como subsídio
para que vocês possam iniciar um diálogo e uma tratativa com seus gestores mais municiado de dados e de informações. Não é o nosso objetivo você pegar essa planilha e falar, é isso aqui, tá certo, tá errado. Não, você tem aí a base, você tem aí informações e dados que te direcionam com mais informações, com mais propriedade para um diálogo construtivo com o teu gestor, né? Pode utilizar o recurso para investimento? Essa pergunta foi 2, 3 vezes respondidas no exercício, no evento anterior, pelo Mauro, de que você pode propor a gastar esse recurso da forma que melhor aprouver para vocês, de acordo com as maiores necessidades que vocês têm, tá? Para folha, para pagar dívida, para pagar imposto atrasado, para investir e etc. Inclusive, mas só complementando, tinha uma entidade que conversei hoje, ela quer utilizar esse recurso para o AVCB, que é lá dos bombeiros, a adequação. Olha, eu fiquei muito contente, porque é um problema sério, né? E ela disse que o gestor não estava aceitando, que queria só que fosse material e medicação, porque seria só custeio. Então, até fiquei de conversar com ela e disse que os casos que nós tivéssemos de burocracia, ou de pendência, ou de dificuldade, foi combinada na reunião anterior que a gente ia tentar centralizar na CMB para ir passando para a CONAS, CONASEMES e Ministério, para a gente tentar resolver as pendências. Nós não vamos ficar passando o telefone do Mauro, do Júnior, porque não tem sentido. Então, isso vai ser, as federações recebem as demandas e nós vamos centralizar na CMB para que seja uma coisa mais suave. E que nos venham a demanda depois de você ter tentado esclarecer o máximo possível o teu cenário e saber se realmente procede a sua dúvida, né? Porque não podemos também ficar levando situações para cima que, de repente, não foi devidamente analisada, e é por isso que a gente está aqui com a Numbers, com a TechTools, tentando trabalhar isso da melhor maneira possível, né? Tem aqui, o município recusou o nosso plano de trabalho sob o argumento de que terá alterações na portaria em relação aos valores. Essa informação procede? Não, a gente não tem nenhuma sinalização do Ministério de que haverá uma nova portaria de valores. Haverá sim uma nova portaria, provavelmente, regulamentando ou definindo o procedimento de liberar aqueles recursos que são complementares aos saldos em conta, aos valores que estão como saldos em contas nas contas dos gestores. Mas uma nova portaria sobre valores, em nenhum momento a gente ouviu qualquer coisa parecida com isso, correto, Fátima? Isso mesmo. E aí deve sair a portaria, vamos pegar o exemplo de Marília, saindo para Marília tanto que falta, ele falta 3 milhões para dar conta de pagar todo mundo. Então, vai sair 3 milhões ou algumas que juntas vão complementar esse valor. E vai sair Gestão Estadual de São Paulo, agregando todos os hospitais que estão na gestão estadual, independente da localidade onde ele está localizado, né? Ele é de Marília, mas ele está na gestão estadual. O Estado precisa de tanto dinheiro e aí ele soma esses valores. Perfeito, Fátima. Uma outra pergunta aqui que surgiu. No meu caso, o saldo disponível no Fundo Nacional de Saúde é maior do que direcionado pela Portaria 96. O residual que sobrar na conta do município será devolvido em 31/12? Não. Parabéns, você é um beneficiado. Não, porque... Mário. Não, Fátima. Leia a pergunta de novo. Leia a pergunta de novo. No meu caso, o saldo disponível no fundo é maior do que o direcionado pela portaria. Quer dizer, ele não precisa nem dos complementos do Ministério da Saúde para receber o valor. Isso. Então, assim, parabéns, ele é um felizardo, tá? Mas não vai esperar os recursos do Ministério da Saúde.
o residual que sobrar na conta do município será devolvido? Não vai ser devolvido. A própria lei complementar 197, ela fala o seguinte: município, você, após quitar esses valores com as suas entidades sem fins lucrativos, você vai poder direcionar o uso desse recurso da forma como melhor você desejar. Porque como esse recurso estava amarrado, até então, a única coisa que os gestores municipais ou estaduais tinham que fazer era devolver esse recurso. A transposição aprovada pela lei complementar permite, após pagar as entidades filantrópicas, ele utilizar esse recurso da melhor forma. Por isso que a lei é boa também para os gestores estaduais e municipais. Agora, a dica que a Fátima deu, ela é importante. Você pode tentar e falar assim: município, e esse valor que está sobrando, vamos fazer alguma coisa juntos, né? Acho que é isso, certo, Fátima? Isso, exatamente. Perfeito, perfeito. Se o valor que está lá na portaria pode ocorrer de nenhum fundo ter saldo, sim. Na verdade, quando a gente conversa com CONAS e CONASEMES, os estados e municípios terem valores desde 2017 em conta, não devia ser uma regra, seria uma exceção. Então, tem muitos fundos municipais e estaduais de saúde que não têm o recurso para pagar as entidades filantrópicas. Por isso que a gente conseguiu inserir na lei complementar um artigo através do qual o Poder Executivo, através do Ministério da Saúde, se compromete a complementar o recurso faltante até o total dos 2 bi, tá? Quando o Ministério da Saúde vai fazer... Não, só um minutinho, Mari, só complementando. E vocês vão observar, quando vocês acessarem o link dos saldos, vocês vão observar que tem muito município que tem saldo, e alguns têm muito saldo, e que não tem entidade filantrópica. Então, isso favoreceu o município para ele poder liberar aquele recurso para utilizar. E vocês devem ficar de olho nisso, porque esse município pode ser do lado do seu hospital, da sua unidade, e que vem um monte de gente para lá para você atender, e, de repente, você fazer algum convênio, alguma negociação com o seu gestor para que o recurso que está lá naquele município, que não tem nenhum estabelecimento filantrópico, ele possa repassar esse recurso para fazer algum atendimento, e aí nós conseguirmos nos beneficiar, porque tem município que tem muito dinheiro, viu? E não tem hospital ou entidade filantrópica naquele município. Perfeito, Fátima. Quando o Ministério da Saúde vai fazer o aporte do valor faltante, o gestor precisa ter alguma ação para isso? Não. A gente está em plena negociação com o Ministério para poder nos dar aí datas e previsão de quando esses recursos conseguem ser liberados. Eu liguei para você ou você está ligando para mim? Eu pediria para fechar o áudio aí, se tiver. Que eu queria falar com a Rafaela, mas ela não atendeu também. Lucivaldo, por favor, fecha o áudio. Para receber o recurso, o hospital precisa elaborar e apresentar um plano operativo? Prefeitura, sim, de novo, gente. De novo, tá? O CONAS e CONASEMES e o Ministério deixou claro para a gente que isso não é necessário, né? E vocês que vão trabalhar com os gestores a melhor forma de garantir a tranquilidade para que esse dinheiro seja liberado o mais rápido possível para vocês. Para receber o Santa Casa de Franca, com 100% de repasse pelo gestor estadual, como consigo ver ao longo de 2023 em quantas parcelas e quais meses serão pagos? São Paulo, se eu não me engano, André, ele tem recursos no estado, né? Tem saldos de 2017 no estado. Gestão estadual, Mário?
Isso, porém, não sei se dá para pagar todas as instituições. Não, não chega nem Estou fazendo um perto. filtro aqui. Isso, mas não precisa, André. Acho que a Fátima tem essa informação, né, Fátima? O valor é muito acima do que ele precisa. Olha só, Mário, numa rápida análise aqui, ele tem em conta 1,2 milhão e não vai dar nem para aquecimento. Isso. Então, na verdade, a gente precisa ver com o gestor estadual, acho que a FEOSP vai trabalhar junto nisso, né, de como que ele quer distribuir esses recursos poucos que existem, mas o grande valor mesmo vai vir quando o Ministério da Saúde complementar, e aí praticamente vai pagar as nossas instituições, né. No caso de São Paulo, já falei até ontem comigo que, olha, essa é a lista, esses são os saldos, tudo que você precisa escutar, saber, e a vídeo para você tomar conhecimento. Não esquecendo que tem municípios com saldo praticamente zerado. Como a gente disse, isso é regra, não é exceção. Nosso município tem 0,02 para dividir em duas entidades. Ele divide 0,1 para uma, 0,1 para outra. Provavelmente o restante vem quando o Ministério da Saúde complementar. Jaboticabal, teremos o saldo... Mário, ainda respondendo a Franca, a grande dificuldade que a gente tem em responder hoje é se o Ministério vai repassar isso em mais de uma parcela e como se dará isso. Então, vamos imaginar que ele faça em 3 repasses, 3 parcelas. Ele vai editar uma portaria, é o que nós entendemos até agora, dizendo assim, olha, para Marília, que era o caso que a gente viu, vou repassar mais 1 milhão, mas eu precisava de mais 3. Então, ele vai repassar 1 milhão, o município, com esse 1 milhão, vai fazer proporcional e repassar aos hospitais. A mesma coisa quem está na gestão estadual. Eu vou repassar integral. Repassou integral, vai sair uma portaria. Perfeito. E aí a gente tem que ficar acompanhando isso para cobrar também dos gestores. Vocês sabem que, às vezes, a gente tem informações melhores e mais rápidas do que o próprio gestor. Perfeito, Fátima. Os saldos dos municípios, Margarete, de Jaboticabal, para verificar na planilha, a própria portaria indica para você um link, o André colocou muito bem aí, que você pode acessar, e na planilha também, como você viu aí, constam aí os saldos, tanto de municípios e de estados, para facilitar a vida de vocês. André, a Gimile, do Ceará, tem uma pergunta aí, que para ti, pode ser dúvida de outros, se você puder responder. Vamos lá. E enquanto a gente vê algumas coisas, porque até às 11h30 a gente fica, pode ser? Essa aqui, os valores que estão maior no saldo do Fundo Municipal de Saúde, na portaria, o valor da unidade filantrópica foi beneficiado utilizando o indicador de produção. Poderá, então, receber e articular com o gestor indicar a distribuição com exclusividade para as entidades filantrópicas. Aí não é nenhuma questão de conta, é uma questão do processo. Se for essa a dúvida que eu peguei aqui, que é a dúvida que ela mandou aqui para mim, está na minha lista de 1126, que é o saldo excedente da conta do gestor. Esse saldo excedente da conta do gestor, eu acho que aí vale muito aquele comentário que a Fátima colocou ali. Eu acho que essa negociação com o gestor local, ela deve ser feita, né, Mário? Esse é o ponto que ela está colocando aqui. Com certeza. Fazer uma negociação com esse seu gestor local para que ele possa para que você possa acessar esse recurso. Eu estou vendo aqui, pegando esse exemplo que a gente estava falando há pouco, só para deixar claro, olha, tem casos aqui, por exemplo, Araçatuba, tem R$ 6,27 na conta do Fundo Municipal. Desculpa, Araçatuba. E Araras, por exemplo, não tem saldo nenhum na conta. Assim, gente, perfeito. Tem uma pergunta aqui. Os valores contidos na portaria serão repassados de acordo com o que há no Fundo Municipal de Saúde, certo? Ou seja, não necessariamente o valor contido na portaria
é o devido à entidade? Gente, assim, o que a entidade vai receber é o valor que está na portaria, tá? Parte desse recurso deverá vir de saldos que o seu gestor tem em conta, se tiver, ou de complementos do Ministério da Saúde, que virá num valor. Então, assim, o que está na portaria é o que você tem de parcela a receber dos 2 bi, tá? Então, é aquilo lá. Agora, parte desse recurso poderá vir do Fundo Municipal de Saúde, se houver, ou do que o Ministério da Saúde complementar, tá bom? E Não lembrando que é o saldo da conta do fundo, não é de hoje, do É que de ele tem dezembro, hoje, isso, até dezembro de 2017, 31 de dezembro e isso de é identificado lá. Então, a gente não pode simplesmente acessar o fundo e pegar o saldo que ele tem hoje, não é esse número. perfeito. Acho que é isso, né, pessoal? Acho que a gente já está respondendo 3 vezes a mesma pergunta aqui. E, André, você quer concluir, fazer suas conclusões finais? Fátima, mais alguém da TechTool? Eu vou só dar uma dica importante aqui. Olha, para quem está com dúvida de saldo, saiu já na portaria. Vamos voltar lá rapidinho, porque isso foi recorrente. Ó, tá aqui, ó. Deixa eu pegar o ponto aqui, o parágrafo 1º do artigo 1º. Os saldos financeiros vão estar publicados nesse portal. E esse portal é o que eu trouxe para vocês aqui, que é esse camarada aqui, né? Onde você pode fazer seu filtro por UF, seu filtro por município, para você poder saber o seu saldo total. Nós que estamos trabalhando com essa tabela global aqui de conta por conta. Mas se você quiser fazer um exercício para verificar o seu, é só vir fazendo os filtros aqui. Lembrando, eu tenho que tomar cuidado com a gestão estadual. O meu era só isso mesmo, reforçar que está aqui o nosso e-mail para apoio. Quem tiver dúvida, manda aqui no nosso e-mail de apoio aqui. O pessoal está pedindo para colocar também o comercial na cópia, porque parece que tem muito e-mail, então manda para os dois, porque aí estão várias pessoas respondendo. E da nossa parte é isso, Mário, conte conosco aí para a gente fazer muitas planilhas de divisão, para a gente poder estar junto aí e em novos recursos que virão aqui para via CMB para os nossos hospitais. Eu queria dizer o seguinte, como o Mário falou no começo, nós desanimamos, nos animamos, desanimamos, nos animamos, mas não desistimos. A CMB foi firme até o final. Mas também queria enaltecer a colaboração que a Numbers, TechTools tiveram para levantamento. Gente, é muito dado. Se vocês não têm noção de quantas planilhas foram voltadas, que a gente analisava, fazia reunião às 6 horas da tarde, 7 horas, 8 horas, 9 horas no sábado. Uma coisa de louco. E um trabalho, assim, irrepreensível, porque a gente discutia e depois, na pessoa do André, a gente conseguia levantar esses dados para começar a fazer as críticas, tá? Então, queria enaltecer o trabalho, que foi muito bom e imprescindível para que isso acontecesse. Agradecido. Bom, eu também quero fazer alguns agradecimentos de encerramento. Primeiro, eu quero agradecer a todas as nossas federações, na tua pessoa, Fátima, porque eu não sei se todas as nossas federações respondem a todas as dúvidas que nossos hospitais trazem, mas se não responde, não falta empenho, não falta vontade, não falta trabalho para que a gente consiga, através das nossas federações, esclarecer a todos vocês as dúvidas que a gente tem. Então, a gente sente aqui na CMB um trabalho intenso de todos os nossos times aí, de todos os nossos parceiros e amigos das federações, na tentativa de levar para vocês, hospitais, o melhor que a gente puder
de ajuda e de apoio para que essas dúvidas sejam esclarecidas. Nós estamos com 229 hospitais aqui, e sei que todos vocês aí das nossas federações contribuíram muito para que mais este dia, mais esta manhã, fosse tão especial para todos nós aqui, CMB e federações. Quero profundamente agradecer de novo a TechTools e a Numbers por mais esta parceria, por mais este apoio, por mais esse suporte. A CMB de 3 anos atrás não é a CMB de hoje, porque vocês nos ajudaram a construir uma instituição mais forte, mais firme, simplesmente pelos dados que nós colecionamos juntos, né? Então, um abraço muito especial ao Jeff, à Laila, Antônio Azevedo, que eu estou vendo aqui, ao Luiz, ao Jados, ao André, a todo o time de vocês aí, por estarem sempre conosco, tá? E se eu puder dar uma dica, pessoal, o tanto que a gente evoluiu na CMB, o tanto que a gente está evoluindo nas federações, em função dos dados que a gente coleciona, e se vocês puderam perceber um pouquinho do que esta proposta da TechTools Numbers traz para vocês de dados, imagina se esse time puder pegar o teu hospital e trabalhar o teu dado para te dar o caminho que você precisa para avaliar melhor a tua produção, para avaliar melhor o teu faturamento, para poder se municiar de informações e dados que vão te permitir uma negociação completamente diferente com o teu gestor. Então, assim, esse trabalho e esse produto que a TechTools Numbers traz para as nossas instituições, eu não faço comercial, porque vocês são muito mais do que comercial. Vocês são suporte de gestão para os nossos hospitais, talvez como nós nunca tivemos antes. Então, é uma alegria poder estar com vocês mais uma vez e proporcionar aí esta manhã tão construtiva e produtiva para as nossas instituições, para as nossas federações e fundamentalmente para a CMB. Muito obrigado a vocês, um abraço e, amigos, sorte com os gestores. Abracem seus gestores, mandem flores, mandem uma garrafa de vinho e junto o ofício solicitando o recurso imediatamente. Aquilo que a gente está tentando construir aqui com CONAS, CONASEMES, na tentativa de compartilhar com eles que estamos todos no mesmo barco e todos nós queremos um SUS bom para as pessoas que precisam, façam isso aí também na ponta, em cada município, com o COSEMES nos estados, com o secretário municipal de saúde, secretário estadual. Acho que todo mundo tem a ganhar quando a gente consegue dialogar de forma construtiva. Então fica aí um abraço a todos vocês, a CMB está à disposição sempre, tá bom? Abraço, mano. Valeu, gente. Um bom Tchau. dia. Obrigado. Muito obrigado.